Agora é hora de entrevista para você acompanhar nessa edição. A gente conversa com o cientista político Rafael Cortes, que faz a gentileza de estar aqui. Olá, Rafael, boa noite. Mona Lisa falando aqui, bem-vindo, me ouve bem? Boa noite, Mona Lisa. Escuto sim, é um prazer estar participando do debate nessa conjuntura tão especial aí para quem gosta de acompanhar a política e as implicações para a economia, para desenvolvimento, enfim, é um prazer. A gente precisava fazer uma edição especial para botar tudo na roda, né? Que tem que ser dito. O prazer é todo meu em recebê-lo. Bom, a largada oficial vai ser amanhã, mas a gente está falando sobre o que os candidatos pretendem ou a dificuldade, né, que eles terão de colocar em prática qualquer coisa, seja quem vencer a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Como é que você está vendo essa largada, então, oficial? Claro, a largada oficial será amanhã, com eventos específicos, mas na toada de agora, qual que é o seu olhar? Olha, a tendência de uma eleição muito disputada, né? Se a gente compara, por exemplo, com as eleições de 2018, por uma série de circunstâncias, na eleição de 2018, eu vou exagerar um pouco aqui, só para dar uma estilizada no argumento, quase que não teve campanha diante da facada do então candidato Bolsonaro, que deu um tom todo particular justamente a esse período que se inicia agora, o período da campanha formal, e que os candidatos vão apresentar suas plataformas, colocar essas plataformas numa embalagem palatável para o eleitorado e tentar ver se encontra alguma mudança de intenção de voto, né? Tirar o que estava nas pesquisas e colocar isso nas urnas. Então, para 2022, a expectativa é de uma eleição em que o confronto fique mais explícito, né? Seja na participação em lives, em sabatinas, em debates, mas que a gente tenha maior oportunidade de ver os candidatos polarizando e se contrapondo, seja no terreno das ideias, seja no terreno mais do confronto político. Sim, Rafael. Agora há pouquinho o Fernando Nakagawa falava da escassez de detalhes, né? Da escassez de informações precisas nos planos de governos dos principais candidatos à presidência. Isso é trauma, é efeito do que aconteceu com Marina Silva naquela eleição, quando até então ela estava ali dominando e o programa dela foi absolutamente destruído pela campanha petista? Olha, Mona Lisa, tem um certo paradoxo, de fato, né? Quanto mais você abre e detalha um programa de governo, mais você é exposto a críticas e, dada a natureza do processo eleitoral, que não é propriamente uma prova, seja de economia, seja de educação ou de saúde, enfim, de fato tem essa tendência de ser programas desenhados com princípios mais gerais, sem comprar brigas desnecessárias antes de chegar no governo. E, a partir disso, a gente tem dois tipos de leitura. A gente tem uma leitura de uma parte das pessoas que, basicamente, vai dizer, olha, vamos jogar, pode dar até para jogar no lixo os programas encaminhados para a justiça eleitoral, porque isso é letra morta, está só no papel, na hora de aplicar são outros 500, né, para usar, mais uma vez, uma expressão mais informal. E uma outra parte dos analistas que pensam, bom, isso aqui é relevante, né? A gente tem que olhar para esse programa para a gente entender os constrangimentos futuros de quem quer que ganhe a eleição. Eu sou particularmente favorável a essa segunda interpretação, daí que vale a pena a gente tentar esmiuçar o que os programas antecipam de determinados governos a partir, naturalmente, do resultado das urnas. Sim, eu quero aproveitar você aqui com a gente, porque foi divulgado agora há pouquinho, eu não vou dar todos os detalhes, mas só dos principais números, a pesquisa TV Globo e PEC, né, com as intenções de voto para a presidência da República. Estou olhando aqui, o ex-presidente Lula, do PT, aparece com 44% e o presidente Bolsonaro, do PL, com 32% das intenções, Ciro Gomes, do PDT, com 6% e a Simone Tebet soma 2%. Desses 4 principais aí candidatos, vamos olhar para os números de agora. Se você quiser, eu repito tudo para você, estou a seu dispor. Quero te ouvir. Não, acho que assim, para dar ponte entre esses dois temas, né, são justamente o conjunto dessas propostas que vão tentar mudar
esse cenário. A primeira característica desse cenário é a consolidação da polarização Lula e Bolsonaro como protagonista da disputa presidencial de 2022. Dificilmente os candidatos alternativos vão ter fôlego, vão ter musculatura política para alterar esse retrato dessas pesquisas iniciais. Acho que o segundo ponto tem a ver com encerra no primeiro ou no segundo turno, né? Essa é uma questão indefinida e, na prática, se a gente tiver que escolher qual que é a pergunta que a gente precisa responder ao longo da campanha, se vai ter, pela lógica como os partidos vão se apresentar, a chance de uma espécie de voto útil, ou seja, em nome da rejeição ao governo Bolsonaro, o voto útil ser antecipado para primeiro turno. De todo modo, me parece que os números mostram que a campanha de reeleição vai ter muito trabalho, né, para convencer um eleitor que, nesse momento, parece olhar um pouco mais de generosidade para as candidaturas que não sejam as candidaturas governistas. Caio Junqueira chega no papo também, Caio? Boa noite. Rafael, para onde aponta a marca desta campanha, né? Até agora vinha se falando que a marca é uma eleição da carestia. A semana passada começou a se avizinhar ali uma eleição com um forte discurso religioso. Eu sei que é difícil antecipar, mas nesses 50 dias aí até primeiro turno, o que dá para prever que será a grande marca dessa eleição? Boa noite, Caio. Eu diria que o protagonismo é do voto econômico, né? O protagonismo é da agenda de crescimento, de distribuição de renda e os temas correlatos a essa agenda que tradicionalmente foi a maneira como a competição presidencial foi organizada, né? Com propostas e ideias em torno da questão da distribuição de renda e do tamanho de taxas de crescimento. Mas não vai jogar sozinha, né? Acho que esse aspecto que você mencionou, agenda, na falta de melhor nome, eu vou chamar de agenda de costumes, vai ser uma peça importante na estratégia da campanha de reeleição do presidente Bolsonaro para desgastar a campanha do PT. Esse vai ser um canal importante que vai ser mobilizado, inclusive até para tentar minimizar o efeito de uma agenda econômica não percebida como positiva. Então, isso reforça a tendência da campanha bolsonarista em trazer esses temas como uma parte da agenda de desgaste da esquerda para ver se reverte essa tendência que a gente tem visto nas principais pesquisas, uma vantagem importante, né, da candidatura do ex-presidente Lula nesse momento. Rafael, tenho mais uma pergunta para você. Queria esticar bastante essa entrevista, mas já estou ouvindo aqui que o nosso tempo está acabando. Qual é o tamanho da sua fé, então, até na toada aí do Caio, de que o Tribunal Superior Eleitoral e as instituições de fato conseguirão combater a notícia falsa, especialmente pelo noticiário que está dominando esses primeiros dias, essas primeiras horas dessa semana? Manalisa, você citou na passagem anterior que você gosta de deixar o diretor louco. Então vamos deixar o diretor mais louco. Maravilhoso. E esticar aqui a nossa Meu Deus, não sei se eu estarei aqui amanhã, mas ok, se eu não tiver, eu te procuro. Brincadeirinha. Aí a gente lida com as consequências, né? Mas primeiro okay. A gente... Diga. Brincadeira Adorei. Da parte. Eu diria que é uma eleição difícil, né? Nesse sentido, né? A regulação, seja antecipando, seja depois na punição a esse comportamento desviante, não é uma tarefa trivial. Nesse sentido, eu sou cético que a gente consiga, de fato, reverter a tendência de muito material divulgado, cuja veracidade é de difícil comprovação. E mesmo no cenário que isso aconteça, que existe algum tipo de punição, seja por retirada de conteúdo, seja por multa, qualquer coisa nesse sentido, o efeito político já está mais ou menos dado. Isso, de fato, é uma angústia que as democracias estão passando na era das redes sociais, de diversos canais de produção de conteúdo com impacto político, de tal forma que acho que isso vai ser algo que vai ser o eleitor mesmo que vai acabar decidindo e separando, na medida do possível, o que ele julga que é uma informação positiva para a sua decisão
ou não. Os efeitos, me parece, que vão ser efeitos deletérios, a despeito do esforço da Justiça Eleitoral em reforçar esse arsenal, mas me parece que é muito difícil conseguir correr atrás do volume de informação que circula em ano eleitoral. Ou seja, a nossa responsabilidade é maior ainda, então, nessas eleições. Bom, Rafael Cortes, muito obrigada pelo papo. Venha sempre conversar comigo, com o nosso time. Sem dúvida, assunto para próximas conversas não falta e não faltará. Obrigada, boa noite a você. Eu que agradeço, Mona Lisa, Caio, um prazer estar conversando com vocês e fico à disposição. Uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite para você também.